Salve, salve galera, quem tá falando com vocês é o Alan, está no canal do Libera Atual. E aí, como é que vocês estão, suas coisadas? Vocês estão de boa? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa nova, vamos falar de TechPix. Brincadeira. Mentiroso! Solta a vinheta e a gente já volta pra conversar. E aí galera, como é que vocês estão? De boa? Falar pra vocês. Essa semana eu fui felizardo, aí eu descobri um game. Vocês estão vendo aí na tela, tá? É um game brasileiro, Infinitivania. E eu acabei adquirindo o jogo, joguei já tem umas 5 horas aí de gameplay. Confesso pra vocês que eu estou com dificuldades, porque o jogo é bem difícil. E a gente aí tá acostumado de uns anos pra cá a jogar coisas mais fáceis, ou jogos de tiro, igual no meu caso. Joguei muito COD nos últimos anos, Battlefield, jogos de aventura, né? E a gente perdeu um pouco daquela essência de jogar uma plataforma 2D, tá? Confesso pra vocês que tenho adorado, tô adorando o jogo. Tirando essa questão pra mim, questão da dificuldade. Em alguns momentos eu me atrapalho, a gameplay é fluida, a gameplay é uma delícia. Porém, eu acredito que esse jogo ele não foi feito para ser jogado em analógico, sabe? A gente tende a jogar em analógico. Os controles que a gente tem hoje, tirando esse controle aqui que eu tenho da 8-bit do que parece o controle do Super Nintendo, os outros controles, todos eles o analógico fica aqui, no meu caso, que é padrão Xbox, né? E eu sinto uma dificuldade de jogar na cruzinha, né? Ou no direcional, no D-pad, alguns títulos. E eu acredito que seja uma questão de costume mesmo, tá? O jogo, é claro, ele tem que ser difícil, ele tem que ser desafiador. Senão não tem graça. Esse jogo, ele me traz muito a infância e a memória de coisas que eu jogava aqui, ó, no PlayStation 1, tá? Tá atrás desse Minion ali, tem um PlayStation 1 grandão, ali tem um pequenininho, como Castlevania, coisas que eu jogava no Super Nintendo. Inclusive, há pouco tempo, menos de um ano e meio, eu zerei Metroid Zero Fusion no Nintendo DS, né? Joguei no DS, mas é um jogo de Game Boy Advance. E esse jogo ele me trouxe muito disso, como eles mesmos se intitulam, né? Ele é um Metroidvania, ele tem essa pegada, esse back and track de você ter que ir buscar uma certa skill, uma certa habilidade para poder voltar e passar por uma certa área, ou você ter que ir pegar um certo item para voltar e passar de determinado chefe, né? O pessoal da JHT Games, né, que são os desenvolvedores do jogo, eles são muito legais, tá? Eu troquei uma ideia com a galera via Instagram, via direct do Instagram. Fiz algumas perguntas pra galera, tá? E eu fui respondido. Então a galera, ela ouve, né? Ela ouve. Eu perguntei algumas coisas que possivelmente vocês não teriam esse problema, essa dificuldade, mas algumas coisas bem específicas para mim. Por exemplo, eu perguntei para eles se teria uma versão para console, né? Falaram que estão trabalhando e que sim haverá uma versão para consoles. No meu caso, eu me interesso muito e, se possível, com mídia física. Perguntei também acerca da mídia física, pois vi que eles distribuem tinham essa mídia física comemorativa pra galera. Claro, a gente tá no meio desse rebuliço da Sony com mídia física e tudo mais. E eles me responderam que sim, tá em produção e que vão disponibilizar à venda. Vamos lá. Uma terceira situação. Perguntei se haveria suporte para Linux. E aí você se pergunta, pô, mano, mas suporte para Linux? Sim, galera, suporte para Linux, tá? Eu sou um usuário de Linux, esse vídeo está sendo gravado no Linux, eu faço as lives no Linux, e eu tinha essa dúvida, por quê? Na Steam não fala, tá? Na Steam não fala que ele tem suporte para Linux, e nem que ele foi testado. Inclusive, quando vou fazer a review lá na Steam, pretendo fazer em breve, tá? E eu vou colocar lá que eu rodei no Linux, que ele funciona muito bem. Os requisitos do jogo, gente, é uma brincadeira,
né? Os requisitos que ele pede para rodar uma brincadeira. Inclusive, eu falei, não, eu vou testar mais, vou além, né? Eu tenho esse notebookzinho da Dell, tá? Meu notebookzinho, ele tem um processador i5 6300 e não tem memória, não tem placa de vídeo, né? É só a integrada do processador. E, pasmem, o jogo rodou liso. Liso, assim, ao ponto de eu falar, não, esse jogo foi feito para rodar no Linux nesse notebook. E conversando com os desenvolvedores, eu falei que tinha testado no Linux, que ele tinha rodado via Proton, né? E eu fiquei feliz porque eles não sabiam como é que tava essa questão e eu pude passar esse feedback para eles. Eu vou terminar o jogo, eu vou trazer um vídeo para vocês de gameplay, tá? Eu vou soltar o trailer aqui, vai ficar rodando de fundo. Para vocês poderem assistir enquanto a gente troca essa ideia. Eu vou fazer um vídeo de gameplay, vou trazer em live. Eu peço pra vocês que quem tiver oportunidade, meu, dá um apoio, tá? O jogo tá baratinho lá na Steam, tá cerca de R$34, R$35 se ainda tiver na promoção, tá? Dá o apoio pra indústria brasileira. Claro, eu até conversando com os devs, eu falei que eu não sou um PC gamer. Eu não jogo... Gente, meu bagulho é console. E não é por uma questão de... É porque eu nunca me vi jogando em PC, tá? Eu sou um cara de console. Tanto que eu jogo no PC com o controle. Então, pra mim, o PC é um console diferente. Mas eu jogo no PC com controle. A gente vê algumas referências, igual agora. Você tá vendo aí essa referência clara, Dandadan, tá? Não vou falar... mas tem algumas referências interessantes nesse jogo. Ele faz muitas referências ao Castlevania, tá? Ele não se leva a sério. Em alguns pontos, você chega num lugar e ele fala assim, o personagem fala o seguinte. Nossa, como um personagem de Metroidvania, eu preciso conseguir uma habilidade pra passar isso aqui. Né? Em algum momento, quando você chega, o inimigo pergunta, Alucard? Não é o Alucard. Tipo... Pra quem jogou aí Castlevania, sabe que o Alucard é o protagonista do Castlevania. E é isso. Eu vou trazer pra vocês, galera, uma review de uma gameplay, tá? Mas não deixe... como é que eu posso dizer? Não deixe a sua predisposição a não achar que coisas brasileiras não são legais, que produtos feitos aqui não são legais. A gente sabe, tem muito produto ruim, muita coisa feita nas coxas. Mas esse jogo tá bom, tá? Ele tá... assim, ele é um jogo, ele tá na proposta, tá? Lembrando, para você que é usuário de Windows, eu tive alguns problemas no Windows, até comentei com os devs, eu tive alguns stutters no Windows, porém, a minha placa de vídeo estava pedindo uma atualização de drive. Eu fiz essa atualização de drive, depois eu joguei por mais ou menos uma hora e meia, e eu não tive mais problemas. Talvez o problema, vamos lá, vou deixar claro. Talvez o problema tenha sido o drive da minha placa de vídeo, tá? Passei essa situação pra galera do estúdio. Eles passaram que sim, houve alguns outros relatos que estavam relacionados ao drive de vídeo. Porém, no meu notebook, que não tem placa de vídeo e é Linux, o jogo rodou liso. Nesse PC que eu estou gravando agora com vocês, o jogo rodou liso também no Linux, tá? Então, eu não sei se foi alguma coisa, algum drive do jogo, mas o jogo foi atualizado, foi corrigido essa questão, né? Eles estão corrigindo, eles estão ouvindo a galera que reporta os bugs e eles estão corrigindo conforme vai aparecendo, porque tem coisa que não é toda a situação que a galera do estúdio consegue registrar para corrigir. Né? Existe algum... Porque o bug ele depende muito do estilo que você joga, se você é uma pessoa mais frenética, se você é uma pessoa mais cuidadosa. Eu tive uma certa, igual eu falei, a dificuldade do jogo é um pouco acentuada. Eu tive um momento ali com o boss que eu tive uma certa dificuldade, que eu fiquei ali por mais de uma hora para conseguir passar. Tem alguns lugares que a gente tem que pular e você faz um comando de para baixo e o botão de ação para ele poder clicar numa flor e ir para dar um pulo duplo, né? Ele clica na flor e vai pro outro lado.
Essa mecânica, eu acredito, ela é uma mecânica boa, mas em alguns lugares, alguns pontos que você tem que fazer isso várias vezes, rola uma certa dificuldade, tá? Não vou mentir. Eu perdi um bom tempo para passar um lugar que tinha que pular 3 flores seguidas nesse esquema, né? Que você pula, põe para baixo, aperta ação, ele quica, vai para outra flor, aí você tem que botar para baixo, apertar o botão de ação, ele vai quicar de novo, entendeu? Eu acredito que poderia ter sido feito de alguma outra maneira, usar algum outro botão do controle. E a gente sabe que os controles são limitados, né? Aos 4 botões de ação aqui. E o jogo fala, né? O jogo. Eu não cheguei no final do game ainda, por isso que eu não tô fazendo aquela review ponto a ponto, tá? Eu só tô dando a minha opinião pelas 4 horas e poucos que eu joguei até agora. Durante os diálogos do jogo, ele fala que ele precisa de uma skill pra dar um pulo duplo. Então a gente entende que num momento certo a gente vai ter essa possibilidade. Mais uma vez, a galera vai estar lançando o jogo para consoles. Eles vão trabalhar num porte para Linux, apesar de que eu acredito que não precise. Pra galera que tem Steam Deck, cara, esse jogo é uma maravilha para jogar no Steam Deck, tá? Pra galera que tem o ROG Ally Xbox aí, ou o ROG Ally que roda o Windows, roda Steam, também vai ser uma maravilha para jogar. Mas eu acho que é isso. Não tem muito o que falar nesse momento. Igual eu falei, eu vou terminar o jogo. Inclusive eu estava me planejando para jogar e decidi gravar. Pra me poder registrar esse momento, a minha felicidade de ver um jogo brasileiro com qualidade. A gente vê sim alguns projetos brasileiros, tá, galera? Eu não vou falar que é o primeiro jogo. Não, mentira, não é o primeiro jogo brasileiro da história. Mas um jogo brasileiro com qualidade. Um material que já sai refinado, né? Que já sai polido. Cara, poucos, hein? É poucos que eu me lembro, assim. Também, vamos lá, vou deixar claro. Eu sou um cara dos consoles. Vocês podem ver aqui, ó. Eu sou um cara de console, tá? Então, pra console eu não me lembro de ter visto. Eu estou indo pro PC, entre muitas aspas, tá? Eu estou indo pro PC entre muitas aspas. Eu não vou conseguir abandonar os consoles, não adianta. Mas eu estou indo pro PC agora, né? Então, futuramente aí vamos estar melhorando aqui o PC aqui, tanto o PC PC pra gente jogar. Esse possivelmente vai ficar só pra fazer live, só pra transmitir a live, né? Basicamente, pra que não haja problemas maiores. E é isso, galera. Então, bora lá jogar videogame e ser feliz. Valeu, falou, fui.